A história começa com Ichiro Suzuki, um programador comum que vive uma rotina extremamente pesada. Apesar de muita gente enxergar a área como algo cheio de prestígio, a realidade é bem diferente. Ele passa dias seguidos trabalhando sem descanso, chegando até a trabalhar aos domingos. A situação piora quando um colega de equipe não aguenta a pressão e pede afastamento. Com isso, todo o trabalho acumulado acaba ficando nas mãos de Suzuki. Mesmo sobrecarregado, ele continua firme, lidando com prazos e exigências constantes dos clientes. Em um desses momentos, um colega se aproxima, trazendo novas solicitações. Os jogadores querem que o jogo fique mais fácil para iniciantes, mesmo depois de terem pedido. É exatamente o contrário antes. Mesmo irritado, Suzuki mantém a calma e sugere uma solução: dar aos jogadores um item de escaneamento de mapa, junto com 3 usos de uma habilidade poderosa, permitindo eliminar inimigos rapidamente. Caso não usem esse recurso, receberiam uma recompensa especial. A ideia é aceita, mas ele nem tem tempo de implementá-la direito. Enquanto ainda resolve bugs de outro jogo, ele segue trabalhando sem parar. Durante uma breve pausa, algo inesperado acontece. Ele escuta o choro de uma criança. Ao procurar, encontra uma garotinha perdida e decide ajudá-la, levando-a até encontrar a mãe. Depois disso, ele volta direto para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Os dias passam e a situação só piora. Suzuki chega ao ponto de ficar mais de 30 horas seguidas, acordado, com os olhos completamente exaustos. Mesmo assim, novos problemas continuam surgindo, incluindo bugs complicados e mudanças exigidas de última hora pelos clientes. Ainda assim, ele não para. Depois de muito esforço, finalmente consegue terminar tudo dentro do prazo. Com o corpo no limite, ele decide tirar um pequeno descanso e acaba pegando no sono imediatamente. Mas ao acordar, tudo está diferente. Ele se encontra em um lugar completamente desconhecido. Seu celular não tem sinal, seu corpo está mais jovem, e o ambiente ao redor lembra muito os jogos que ele estava desenvolvendo. Diante dele, aparece uma interface de RPG, com habilidades, mapa e status. Mesmo achando estranho, Suzuki acredita que aquilo é apenas um sonho. Sem se preocupar muito, ele segue como se estivesse dentro de um jogo. Como já está acostumado a usar o nome Satou em testes, ele passa a se referir assim naquele momento. Pouco tempo depois, ele percebe um grande número de presenças se aproximando. Ao usar o item de escaneamento de mapa, todos os pontos ao redor ficam vermelhos, indicando inimigos. São centenas deles, criaturas semelhantes a soldados com aparência de lagartos, todos em níveis muito acima do dele. Diante disso, Satou decide evitar o confronto e tenta se esconder. Porém, mesmo assim, os inimigos conseguem localizá-lo e começam a atacar. Sem saída, ele decide usar a habilidade Meteor Shower. No início, nada acontece. Ele tenta novamente, e mais uma vez parece não funcionar. Mas de repente, o céu é tomado por uma chuva massiva de meteoros. Os ataques caem com força total sobre o campo de batalha, eliminando praticamente todos os inimigos de uma só vez. Enquanto isso acontece, Satou começa a receber uma quantidade absurda de experiência, subindo de nível de forma completamente fora do normal. Quando tudo termina, o cenário ao redor está destruído. Mesmo assim, um único inimigo sobrevive: um soldado lagarto que estava fora da área principal do impacto. Sem entender direito a situação, ele encara Satou e decide enfrentá-lo diretamente. Sem experiência em combate, Satou fica em desvantagem, mas percebendo que o inimigo já está enfraquecido, ele improvisa, joga areia e usa a espada para finalizar o oponente. Após tudo isso, mesmo acreditando estar sonhando, ele percebe o quão brutal aquela experiência foi, e naquele momento, ele começa a entender que talvez aquilo não seja um sonho comum. Mesmo depois de derrotar o último inimigo, Satou ainda tenta acreditar que tudo aquilo não passa de um sonho, mas a sensação é diferente, muito mais real do que qualquer coisa que ele já experimentou. Ele tenta sair dali como faria em um jogo, procurando alguma forma de deslogar, mas nada acontece. Sem outra opção, decide se recompor. Graças às habilidades recém-adquiridas, seus ferimentos desaparecem rapidamente. Ao verificar seus status, ele se surpreende. Seu nível subiu de forma absurda, ultrapassando a casa dos 300, com praticamente todos os atributos no máximo. Além disso, a habilidade Meteor Shower agora pode ser usada novamente. Curioso, ele resolve testar o poder. Mesmo tentando lançar a magia à distância, o impacto é gigantesco, com uma área de destruição enorme. A explosão é tão intensa que ele precisa se afastar rapidamente para não ser atingido. Ao perceber o nível de destruição, Satou entende o perigo. Se continuar usando esse poder sem controle, pode acabar causando problemas muito maiores. Por isso, decide limitar o uso da habilidade apenas para situações extremas. Em seguida, ele passa a analisar melhor seus itens. Dentro do inventário, encontra vários recursos úteis, incluindo um recipiente de água que parece não ter fim. Além disso, ele também percebe que acumulou uma grande quantidade de dinheiro e equipamentos valiosos. Depois de se organizar, ele decide focar em algo importante: melhorar suas habilidades.
Mesmo estando extremamente forte, Satou não quer depender apenas de poder bruto. Por isso, passa um tempo treinando, buscando evitar situações difíceis como a que enfrentou anteriormente. No dia seguinte, ao observar o mapa, ele define um destino. Uma área onde há presença de soldados. A ideia é simples: encontrar outras pessoas e entender melhor aquele mundo. A jornada leva dias. Ele atravessa montanhas, passa por florestas e continua avançando com cautela. Após esse tempo, finalmente se aproxima do local indicado. Ao verificar o mapa, ele percebe que há um grande número de soldados reunidos ali. Mas não só isso. Um Wyvern também está nas proximidades. Tentando entender melhor a situação, Satou salta para observar de longe. Porém, inesperadamente, o Wyvern voa em sua direção e acaba colidindo com ele no ar. Mesmo assim, ele não sofre danos. Reagindo rápido, Satou pega uma pedra e a lança contra a criatura, atingindo sua asa e forçando o monstro a recuar. Ferido, o Wyvern foge, mas segue direto na direção dos soldados. Percebendo que pode ter causado aquilo, Satou decide ir atrás. Logo, os soldados entram em combate com a criatura. Mesmo trabalhando em conjunto, seus ataques não conseguem causar dano efetivo. As escamas do Wyvern são resistentes demais. Diante disso, o comandante dá uma ordem direta. Uma maga chamada Zena avança para tentar imobilizar o monstro, mas algo dá errado. A magia é refletida e o impacto faz com que ela seja lançada para longe, ficando completamente vulnerável. Sem pensar duas vezes, Satou se move. Ele salta em direção ao campo de batalha e, no momento exato, consegue alcançar a garota antes que ela sofra um impacto ainda maior. E assim, ele a salva. Depois de salvar a garota, a situação finalmente se acalma. Ao recobrar a consciência, Zena entra em pânico ao perceber que está em um lugar elevado. Sem complicar a situação, Satou rapidamente salta para um local seguro, surpreendendo completamente a jovem com sua habilidade. Já em segurança, Zena agradece várias vezes pela ajuda. Ao observar a reação dela, Satou pensa que, se ainda estivesse na época da escola, provavelmente teria se apaixonado na hora. Em seguida, ele se apresenta usando o nome que sempre utilizava em jogos: Satou. Zena também se apresenta de forma educada, mas antes que a conversa avance, uma flecha passa rapidamente ao lado do rosto dele. Os outros soldados chegam, desconfiados da situação, acreditando que ele poderia ter feito algo com Zena. Após ela pedir calma, Satou finalmente consegue se explicar, dizendo que é apenas um comerciante. Mesmo assim, os soldados continuam desconfiados. O principal motivo é simples: ele praticamente não tem bagagem. Para sustentar sua história, Satou improvisa, dizendo que sua carruagem se perdeu durante o caos causado pela chuva de meteoros. Ainda assim, isso não convence totalmente, então ele continua sua explicação. Satou diz que estava indo visitar o túmulo de um conhecido de seu pai, localizado próximo à Fortaleza dos Soldados, e que acabou se separando da carruagem durante o incidente. Quando pedem documentos, ele blefa novamente, afirmando que tudo estava na carruagem perdida. Por causa de sua forma de falar e de suas habilidades sociais, os soldados acabam aceitando a explicação, mesmo com dúvidas. Com isso, permitem que ele siga até a cidade para emitir novos documentos. Enquanto caminham, Satou percebe que alguns soldados estão recolhendo materiais do corpo do Wyvern. Zena explica que partes da criatura, como pele e couro, são extremamente valiosas, sendo usadas para fabricar equipamentos resistentes. Por outro lado, a carne não é bem vista. Segundo ela, apenas pessoas de regiões específicas ou escravos costumam consumi-la. Durante o caminho, Satou aproveita para observar melhor o local usando suas habilidades. Ele analisa a população da cidade e percebe algo interessante. A maioria são civis, mas uma parte considerável é composta por escravos, além da presença de diferentes raças. Pouco tempo depois, eles finalmente avistam a cidade. Ao chegar, Zena pergunta quais são os planos dele. Satou responde que pretende primeiro encontrar um lugar para ficar. Uma espadachim loira então sugere uma hospedaria chamada Jed. Logo após entrarem na cidade, Zena precisa se despedir para fazer seu relatório. Antes de ir, ela promete que ainda vai reencontrá-lo para agradecer de forma adequada. Depois disso, outra integrante do grupo leva Satou até o local onde ele pode emitir novos documentos. Lá, ele precisa colocar a mão em uma pedra mágica para registro. Ao declarar seu nome, o sistema analisa suas informações, mas graças às suas habilidades, seus verdadeiros status ficam ocultos, mostrando apenas nível 1. Isso engana completamente o responsável pelo registro. Após pagar uma moeda de prata, Satou recebe um tipo de permissão temporária para permanecer na cidade, válida por alguns dias. Caso ultrapasse o prazo, poderia até ser punido. Com tudo resolvido, ele segue em direção à hospedaria indicada, pronto para começar sua vida dentro da cidade. Satou segue explorando a cidade sozinho.
Durante o caminho, ele fica impressionado com o ambiente. Tudo parece extremamente vivo, desde o movimento das pessoas até a diversidade de raças presentes ali. Enquanto observa tudo, uma garota se aproxima de repente e segura sua mão, tentando puxá-lo para uma hospedaria, ao perceber que ele é novo na cidade. Ao analisá-la, Satou se surpreende ao descobrir que, apesar da aparência madura, ela ainda é muito jovem. Por coincidência, o lugar para onde ela o leva é exatamente a hospedaria que haviam recomendado anteriormente. Ao entrar, ele conhece a dona do local, Moza, que também é mãe da garota. Depois de ouvir a situação dele, ela decide cobrar um valor acessível pela estadia e ainda oferece uma refeição caso ele coma ali. Satou aceita e decide ficar por alguns dias. Como já era tarde, a única comida disponível eram alguns bolos, então ele acaba se contentando com isso. Enquanto conversa, Moza comenta sobre alguns comerciantes que estavam hospedados mais cedo. Segundo ela, durante a chuva de meteoros, eles entraram em pânico achando que o Rei Demônio estava envolvido. Isso chama a atenção de Satou. Ele descobre que o Rei Demônio já existiu naquele mundo, mas foi derrotado há cerca de 70 anos, e desde então não houve sinais de retorno. Para Moza, o verdadeiro perigo atual são criaturas como os Wyverns. Durante a conversa, Satou também pergunta sobre dragões. Ela explica que essas criaturas passam a maior parte do tempo dormindo e raramente aparecem. O último avistamento foi há alguns anos. A conversa é interrompida quando novos clientes chegam. Pouco depois, Marta aparece e sugere uma forma diferente de comer o bolo para melhorar o sabor. Aproveitando o momento, Satou pergunta sobre lugares onde pode comprar roupas prontas, já que não tem praticamente nada. Animada, Marta se oferece para guiá-lo pela cidade. Enquanto caminham tranquilamente, Satou presencia uma cena desagradável. Uma escrava está sendo maltratada e ninguém ao redor parece se importar. Sem conseguir ignorar aquilo, ele decide intervir. O homem presente acredita que Satou também possui escravos e sugere que ele os leve para uma área específica. Em resposta, Satou ajuda discretamente os escravos, permitindo que eles saiam dali. Os outros escravos ficam surpresos com a atitude dele e demonstram gratidão. Marta também se surpreende. Segundo ela, escravos não são bem vistos na cidade, principalmente por causa de incidentes anteriores envolvendo mortes de civis. Ainda assim, Satou levanta a possibilidade de que esses crimes possam ter sido cometidos por outras pessoas. Depois disso, Marta continua mostrando a cidade. Durante o passeio, Satou visita várias lojas, aprende mais sobre negociação e até compra um presente para Marta como forma de agradecimento. Em determinado momento, eles passam por uma barraca que vende máscaras de dragão usadas em festivais locais para desejar paz. Além disso, também são vendidas perucas representando o herói e seus companheiros. Satou acaba comprando alguns itens. Mais adiante, algo chama sua atenção. Ele vê uma jovem escrava sendo transportada. Ao analisá-la, percebe que, mesmo sendo muito nova, ela possui um nível alto e títulos incomuns. Aquilo claramente não é normal. Depois disso, Satou retorna para a hospedaria. Lá, ele conhece outra garota chamada Yuni, que trabalha meio período no local. Mais tarde, durante o jantar, ele prova diversos pratos recomendados por Marta e fica impressionado com o sabor, chegando a pedir mais comida. Após isso, ele volta para o quarto. Refletindo sobre tudo o que viveu naquele dia, Satou percebe que aquele mundo não corresponde ao jogo que ele criou. Tudo é complexo demais para ser apenas um sonho. Mesmo assim, ele decide continuar explorando. Na manhã seguinte, alguém bate na porta. É Marta dizendo que tem uma garota esperando por ele lá embaixo. E ainda brinca chamando ela de namorada. Confuso, Satou desce, e ao chegar lá, encontra Zena. Ela explica que está livre naquele dia, e decide levá-lo para um tour pela cidade. Satou decidiu aceitar o convite de Zena, sem querer deixá-la na mão. Acompanhando-o pela cidade, Zena o levou a diversas lojas de doces e guloseimas, e Satou pagou por tudo com uma cortesia tranquila, deixando a jovem levemente envergonhada, já que ela pretendia retribuir a ajuda que ele havia dado no dia anterior. Para Satou, porém, essa troca de gentilezas parecia natural, pois ele se lembrava de como Zena havia sido prestativa ao ajudá-lo a se localizar pela cidade. Durante o passeio, experimentaram várias delícias locais, incluindo um prato curioso chamado asas de dragão fritas, que na verdade eram asas de morcego. No momento em que Zena ia pegar uma delas, um garoto esbarrou nela, sujando a blusa que ela havia pegado emprestada da mãe. Nesse instante, surgiu uma jovem maga que se ofereceu para limpar a mancha com magia. Sem alternativas, Zena e Satou aceitaram a ajuda. A maga conduziu-os a um beco e utilizou magia de água para remover a mancha, limpando não apenas a blusa de Zena, mas também os óculos de Satou.
Com a ajuda de magia de vento, a roupa secou rapidamente, e Satou pôde finalmente observar Zena com mais atenção, sem que ela percebesse de imediato. Ao saírem do beco, Satou comentou sobre o jeito peculiar dela recitar feitiços, notando que parecia quase uma rima. Em conversa, descobriram que Zena estudava magia de forma séria há apenas 3 anos. Embora seus pais a incentivassem desde cedo, proporcionando livros e quadrinhos sobre magia, Zena se sentia animada com o aprendizado e especialmente empolgada com a possibilidade de um dia poder voar. Satou, ao ser questionado sobre seu próprio estudo de magia, revelou uma razão inesperada. Como sua pensão não possuía banheiro, ele preferia usar magia em vez de se lavar ao ar livre. Zena caiu na gargalhada com essa explicação inusitada, e Satou acabou ganhando o apelido de Bobo da Jovem. Mesmo assim, recebeu elogios por sua postura cavalheiresca e pelo respeito ao sonho de Zena de voar. Depois de caminhar um pouco mais, eles chegaram a uma barraca que vendia pomadas para curar ferimentos. Satou comprou algumas para sua senhora da pensão, que sempre havia sido prestativa com ele. Em seguida, Zena perguntou se ele queria visitar outro lugar, e Satou expressou o desejo de subir até o ponto mais alto da cidade. Ela então o guiou até as muralhas, permitindo que apreciassem a brisa e a vista panorâmica da cidade. Ao longe, Satou avistou um gigantesco moinho de vento, e Zena explicou que ele poderia servir como fonte de energia em caso de ataque de wyverns. Notando o interesse dele, ela se ofereceu para levá-lo até lá, mas antes sugeriu uma visita ao templo próximo. Lá, encontraram uma pintura retratando a batalha entre um herói e o Rei Demônio, e Zena explicou que a espada sagrada do herói emitia um brilho azul ao ser empunhada por ele, podendo haver exceções caso a arma reconhecesse alguém especial. Nesse momento, a freira Ona apareceu, comentando que nem sempre possuir tal poder era algo positivo, e que apenas heróis que respondessem ao chamado da deusa Peron poderiam enfrentar o Rei Demônio. Ela ainda perguntou a Zena sobre sua relação com Satou, deixando a jovem visivelmente constrangida e sem palavras. Após a visita ao templo, Satou e Zena seguiram até o local indicado por ela, rumo ao moinho e à exploração da cidade. Pelo caminho, encontraram sinais de conflito. Um sacerdote tentava manipular a população, incitando-os contra um grupo de meninas Ajin, que eram controladas por um homem misterioso. Satou, com sua habilidade de avaliação, percebeu que aquelas meninas não eram escravas do sacerdote, mas pertenciam ao homem que observava de longe, manipulando a situação para seu próprio benefício. Enquanto Zena tentava impedir que a multidão cometesse injustiças, Satou agiu discretamente, derrubando os capangas do homem um por um, sem que fossem percebidos. A situação se intensificou quando outro sacerdote apareceu, defendendo Zena, e uma acalorada discussão tomou forma diante dos cidadãos. Aproveitando a confusão, Satou finalmente confrontou o homem, expondo seu esquema de exploração. Ele havia alugado as meninas Ajin como escravas e enganado o povo com pedras sagradas falsas. Com a verdade revelada, o público entendeu que aquele homem fazia parte da tribo demoníaca. E com a morte do mestre demoníaco que controlava as meninas, Satou libertou Pote, Tama e Lisa de sua influência. Porém, o homem ainda conseguiu lançar um poderoso feitiço de escuridão, criando um labirinto mágico que os transportou para um local isolado. Satou, Zena e as 3 meninas se encontraram presos em uma caverna ilusória, enquanto o demônio se vangloriava, ameaçando criar monstros para atacá-los e espalhar medo. E a ameaça das Ajin foi neutralizada. Com a morte do mestre demoníaco que controlava as meninas, Satou imediatamente libertou Pote, Tama e Lisa de sua influência. Preocupado com os ferimentos das 3, ele lhes forneceu toalhas, água e pomada curativa. Inicialmente desconfiadas, as meninas aceitaram os cuidados apenas após Satou insistir, impondo seu comando de maneira firme, mais gentil. Depois de se recuperarem, desfrutaram de uma refeição bem preparada e se fortaleceram para o que estava por vir. Antes de se moverem, Satou analisou a situação usando suas habilidades, mapeando o labirinto e identificando a localização de Zena e dos soldados que poderiam ajudá-los. Curiosamente, ele não conseguiu detectar o demônio de olho único que haviam encontrado antes, o que aumentou sua cautela diante de possíveis emboscadas. Apesar do receio das meninas, que se ofereceram para servir de isca caso ele precisasse, Satou garantiu que não pretendia colocá-las em perigo, apenas queria confirmar a rota. Ele ainda entregou a Liza uma espada, lembrando-a de só usá-la sob seu comando. Enquanto avançavam, Pote percebeu o cheiro de sangue e logo encontraram um monstro devorando um corpo. Liza sugeriu que tentassem passar despercebidos, mas Satou decidiu usar o momento para aprimorar suas habilidades de tiro com sua arma mágica, derrotando a criatura com precisão e eficiência. Impressionadas, as meninas observaram a habilidade de Satou e receberam instruções para manter segredos sobre sua arma. Compartilhando
partes do monstro abatido, Satou começou a criar uma lança improvisada e percebeu que Liza estava procurando o núcleo do monstro, um item valioso. Ele sugeriu que guardasse o núcleo, e Liza repassou a espada que havia recebido para Tama, garantindo que todos estivessem equipados. Em seguida, Satou utilizou sua arma para quebrar as correntes que prendiam as meninas, assustando-as com o barulho repentino. Após se desculpar, ele as guiou pelo labirinto, mantendo todos seguros e organizados enquanto avançavam para sair do local. Dentro do labirinto, Satou percebe que algo não está certo. Mesmo após enfrentarem vários monstros, Pochi, Tama e Liza praticamente não estavam evoluindo. Foi então que ele teve uma ideia. Em vez de derrotar os inimigos sozinho, ele passaria a enfraquecê-los, deixando o golpe final para as garotas. A partir daí, Satou muda completamente a dinâmica do grupo. Quando encontra um monstro, ele apenas o fere e orienta as meninas durante a luta. Tama ataca de longe usando pedras, enquanto Liza avança com sua lança. Depois que elas participam ativamente do combate, Satou finaliza o inimigo. Com isso, ele garante que a experiência seja distribuída corretamente entre elas. No começo, a estratégia não funciona perfeitamente. Em uma das batalhas, Pochi entra em pânico e foge antes de conseguir agir. Satou imediatamente vai atrás dela e a encontra junto das outras. Assim que se acalma, Pochi pede desculpas, claramente assustada. Satou, no entanto, não demonstra irritação. Ele apenas deixa claro que o problema não foi fugir, mas o perigo de ela agir sem controle e acabar se machucando. Mesmo com essa dificuldade inicial, eles continuam repetindo o método várias vezes. Aos poucos, as garotas começam a ganhar confiança e melhorar no combate. Com o passar do tempo, o resultado finalmente aparece. Tama e Pochi alcançam o nível 5, enquanto Liza sobe até o nível 6. Percebendo o cansaço acumulado, Satou decide interromper o avanço. Ele distribui comida e insiste para que todas descansem. Liza tenta continuar, mas ele usa um tom firme e direto, deixando claro que aquilo não era um pedido, mas uma ordem. Enquanto elas dormem, Satou permanece acordado, garantindo a segurança do grupo. Após recuperarem as energias, eles seguem explorando o labirinto e enfrentam ainda mais monstros pelo caminho. Em determinado momento, encontram uma casa abandonada dentro do labirinto. O local parece antigo, mas ainda possui alguns recursos úteis, então eles entram para recolher o que podem. Pouco tempo depois, acontece algo importante. As três garotas conseguem derrotar um monstro sozinhas, sem depender diretamente de Satou. Essa vitória marca um avanço significativo, mostrando que o treinamento começou a dar resultado de verdade. Comemorando esse progresso, elas fazem uma refeição simples, incluindo carne de monstros preparados ali mesmo. E depois disso, aproveitam para se limpar e descansar mais uma vez, recuperando completamente as forças antes de continuar. Quando retomam a jornada, acabam encontrando um slime de nível 10, um inimigo mais resistente do que os anteriores. Satou tenta eliminá-lo com magia, mas percebe que o ataque não surte o efeito esperado. Nesse momento, Liza analisa a situação e sugere atingir o núcleo da criatura como ponto fraco. Enquanto observam o ambiente, Tama percebe algo estranho na parede atrás do slime. Satou verifica e descobre que existe uma passagem escondida ali, revelando que o labirinto possui rotas ocultas que não são visíveis à primeira vista. Mas antes que pudessem explorar essa descoberta com calma, um novo perigo surge. Um lobo de nível muito superior aparece de repente e avança diretamente contra Satou. Sem hesitar, ele reage rapidamente e usa uma armadilha próxima à passagem secreta, fazendo com que a criatura caia e seja contida. Com a ameaça neutralizada por enquanto, o grupo segue em frente. À medida que exploram, encontram 3 casulos de aranha, cada um contendo pessoas em perigo, presas e incapazes de se libertar. O primeiro a ser salvo é um nobre, que, agradecido, promete recompensar Satou generosamente, oferecendo-se para servir como aliado e fornecer informações valiosas sobre a região. O segundo é um comerciante de escravos, que demonstra medo, mas não agradece. Satou percebe que este não mudará seu caráter, então segue em frente sem perder tempo. O terceiro é Somaru, um jovem que anteriormente repreendera Pochi. Ele se mostra arrogante e relutante, recusando a ajuda de Satou e tentando provar seu valor sozinho. Satou adverte Pochi para não se envolver com Somaru, prevendo complicações. O nobre irrita-se com a hostilidade de Somaru e ameaça puni-lo caso continue a atrapalhar, mostrando que planejamento e disciplina são essenciais mesmo em situações caóticas. Satou mantém o grupo organizado, demonstrando sua liderança calma e precisa, enquanto continua guiando todos através do labirinto. Seguindo adiante, ouvem sons de luta. Satou instrui as meninas a permanecerem próximas, prontas para agir em conjunto. Somaru, ignorando as instruções, avança sozinho e rapidamente se vê derrotado por um monstro fraco, um slime de nível baixo. Ele precisa ser salvo pelas meninas, humilhado, aprendendo que agir sozinho sem estratégia é inútil. O grupo de Satou restaura a ordem, mantendo todos seguros. Durante a batalha, Satou encontra Ena presa. Ele intervém rapidamente, libertando-a.
Ela o abraça em gratidão, mas o momento romântico é interrompido por Onna, que lembra que derrotar os demônios é prioridade. Satou, usando a inteligência e observação de Lisa, explica que conhece os pontos fracos de cada inimigo, o que deixa Xena profundamente chateada, pois ele menciona outras garotas, causando tensão emocional perceptível. Enquanto todos continuam, Tama percebe algo estranho na parede. Há uma passagem secreta escondida. Satou descobre a abertura, que conecta a área onde havia empurrado um lobo de nível 40 anteriormente. Antes que possam explorar, os soldados entram em pânico ao encontrar um baú misterioso. Para surpresa de todos, o baú não continha tesouros nem ouro, mas um demônio de um olho só, enorme e ameaçador. O nobre tenta usar magia para contê-lo, mas o demônio resiste e contra-ataca com pedras mágicas e ondas sonoras, confundindo os soldados. Aqueles afetados atacam uns aos outros, criando caos. Satou intervém, nocauteando os soldados que se tornam uma ameaça para si mesmos. O demônio, percebendo a chegada de seu mestre, começa a criar um círculo de invocação. Satou antecipa o ataque e usa uma espada sagrada do inventário, mas inicialmente a espada não o reconhece, causando dano a ele mesmo. Ele espera pacientemente até que seja aceita, mostrando sua paciência e domínio tático. Enquanto isso, Ena e os soldados ainda enfrentam dificuldades contra o demônio. Satou, disfarçado com peruca e máscara, ajuda discretamente, criando oportunidades para que os magos ataquem. As três meninas percebem sua presença pelo cheiro, mas não o veem, aumentando a tensão da cena. Satou, usando estratégia e inteligência, combina a magia aprimorada de bola de fogo com a espada sagrada e outros itens do inventário, derrotando o demônio de forma eficiente, mesmo sem possuir o título de herói. Após a batalha, as meninas estão aliviadas, mas Satou esclarece que elas não são suas escravas, corrigindo mal-entendidos e consolidando seu papel como líder protetor. Logo depois, Somaru surge para agradecer às meninas e se desculpar com Pote pelo incidente anterior, mostrando seu crescimento gradual e reconhecimento da autoridade de Satou. Mais tarde, Xena corre e abraça Satou, e ele esclarece que não havia mal-entendido, acalmando a tensão emocional do grupo. Satou, um mercador de escravos, dá o direito de Satou ser dono das três, mas ele diz que não deseja comprar escravas, mas em meio de umas, aquela garota que chamou sua atenção e aparece e se apresenta como Arisa. Após comprar Arisa e Lulu no leilão, Satou decide levá-las junto com Lisa, Pote e Tama para dentro da cidade. Logo no caminho, a diferença entre as novas integrantes fica evidente. Arisa é comunicativa e cheia de energia, enquanto Lulu permanece quieta, visivelmente frágil e retraída. Ainda assim, Arisa rapidamente se aproxima de Pote e Tama, elogiando as duas e quebrando o clima inicial, facilitando a integração no grupo. Ao entrarem na cidade, um detalhe chama a atenção de Satou. Lulu demonstra sinais claros de fome. Percebendo isso, ele sugere que todos façam uma refeição antes de qualquer outra coisa. A reação das meninas deixa evidente o quanto estavam acostumadas a condições precárias. Arisa comenta que, como escravas, normalmente recebiam apenas pão simples e sopa, muitas vezes em quantidade insuficiente. Diante disso, Satou decide agir imediatamente e leva todas para comer. A mesa fica cheia de pratos variados, algo completamente fora da realidade das garotas até então. Mesmo diante de tanta comida, nenhuma delas começa a comer por conta própria. Todas esperam a permissão de Satou, demonstrando o quanto estavam condicionadas à obediência. Quando ele finalmente autoriza, Pote e Tama se empolgam tanto que acabam comendo sem nem esperar a comida esfriar. Arisa observa a cena, encantada com a espontaneidade das duas. Já Lulu come em silêncio, mas sua expressão mostra claramente o alívio. Durante a refeição, outro detalhe surge. As meninas não estão acostumadas com comida temperada, tendo dificuldade com pratos mais fortes. Apenas Liza lida melhor com isso e orienta as outras a comerem com calma e escolherem melhor o que provar. Enquanto observa o grupo, Satou percebe que as roupas de todas estão desgastadas. Sem comentar muito, ele decide resolver isso. Ele se afasta por um momento, com a intenção de comprar novas roupas e também mais comida. No caminho, ele passa por uma barraca e compra espetinhos grelhados, lembrando que Liza havia demonstrado gostar desse tipo de comida. Porém, ao retornar, ele encontra homens fera claramente famintos. Sem hesitar, Satou entrega os espetinhos para eles, priorizando ajudar quem precisava naquele momento, mesmo sabendo que teria que compensar Liza depois. Após isso, ele retorna ao grupo com roupas novas. Quando as meninas trocam de roupa, a mudança é visível. Todas ficam mais apresentáveis e confortáveis. Até mesmo Liza reconhece o bom senso de Satou ao escolher as peças. Com o grupo maior, Satou decide voltar para a hospedagem onde estava ficando.
Sua intenção é simples: alugar mais um quarto para acomodar todas adequadamente. No entanto, ao chegar lá, descobre que o local está completamente cheio. Mas esse não é o maior problema. O que realmente incomoda Satou são os olhares de desprezo direcionados às meninas, especialmente por serem escravas. Percebendo o ambiente hostil, ele reconsidera a situação. Sem criar conflito, Satou decide que não vale a pena forçar a permanência ali. Ele opta por uma solução mais segura: ficar com o grupo fora do ambiente hostil, garantindo que todas estejam confortáveis e protegidas. Nesse momento, Arisa intervém de forma discreta. Sem chamar a atenção, ela utiliza magia espiritual para influenciar levemente as pessoas ao redor, suavizando o clima. Com isso, a atitude dos presentes muda, e a dona da hospedagem lembra que ainda existe espaço utilizável no estábulo. Satou aceita a alternativa e organiza tudo rapidamente. Ele usa suas habilidades para criar um local confortável para as meninas dormirem, improvisando camas e garantindo segurança. Antes de se afastar, ele deixa uma instrução clara: se algo acontecer, devem chamá-lo imediatamente. Assim, o grupo finalmente consegue descansar, agora em condições muito melhores do que antes, marcando o início de uma nova fase, onde Arisa e Lulu começam aos poucos a se adaptar à realidade ao lado de Satou. Depois de organizar o local de descanso para Liza, Pote, Tama, Arisa e Lulu, Satou retorna para o seu quarto. Pouco tempo depois, Lulu aparece tentando ajudá-lo a trocar de roupa, agindo conforme foi ensinada como escrava. Satou recusa imediatamente, deixando claro que aquilo não era necessário. A situação fica ainda mais constrangedora quando Arisa também entra e, junto com Lulu, começa a se despir sem hesitação, acreditando que aquilo fazia parte de suas obrigações. Satou se surpreende e reage na hora, ordenando que as duas se vistam. A reação de Lulu é imediata. Ela começa a chorar, achando que falhou em agradar seu mestre. Percebendo o mal-entendido, Satou se aproxima com calma, cobre Lulu com um casaco e explica que ela não precisa fazer esse tipo de coisa. Ele deixa claro que não comprou nenhuma delas com esse tipo de intenção. Esse momento muda completamente a percepção das duas sobre ele. Durante a noite, enquanto dorme, Satou adquire novas habilidades relacionadas à magia espiritual e resistência a esse tipo de magia. Ao despertar, ele se depara com uma cena inesperada. Arisa está em cima dele, usando magia espiritual para influenciá-lo e tentando se aproximar ainda mais. Porém, graças à resistência recém-adquirida, Satou não é afetado. Ele imediatamente interrompe a situação e impede Arisa de continuar. Surpresa, ela percebe que suas habilidades não funcionaram como esperado. Satou então a repreende e proíbe o uso desse tipo de magia sem permissão. Nesse momento, ele conecta os pontos e entende que foi Arisa quem usou essa mesma magia anteriormente para influenciar as pessoas na hospedagem. Ele exige que ela desfaça qualquer efeito restante. Arisa tenta disfarçar, fingindo não saber do que ele está falando. Diante disso, Satou usa suas habilidades para pressioná-la, até que ela admita tudo. Com a verdade revelada, Arisa explica suas motivações. Ela revela que também é japonesa, mas diferente de Satou, ela foi reencarnada naquele mundo, mantendo as memórias da vida passada. Desde o início, ao ver Satou, ela suspeitou disso por causa de sua aparência e comportamento. Ela também admite que se interessou por ele desde o primeiro momento. Inicialmente, sua intenção era apenas observá-lo enquanto dormia, mas acabou se deixando levar e usando magia para se aproximar mais. Durante a conversa, Arisa explica a diferença entre pessoas reencarnadas e invocadas, levantando a dúvida sobre qual seria o caso de Satou. Ele, no entanto, não se encaixa perfeitamente em nenhuma das duas categorias, já que não teve contato com deuses, nem passou por um ritual de invocação claro. No dia seguinte, a situação toma um rumo inesperado. Zena aparece e acaba presenciando uma cena comprometedora. Satou no quarto com uma garota nua. Ao mesmo tempo, Lulu fala dormindo, o que piora ainda mais o mal-entendido. Sem ouvir explicações, Zena entra em choque, chama Satou de pervertido e sai correndo. Percebendo o problema, Arisa sugere que ele vá atrás dela imediatamente. Satou age rápido, se veste e salta pela janela para alcançá-la. Ao encontrá-la, ele segura sua mão e explica toda a situação com calma, deixando claro que tudo não passou de um mal-entendido e que não comprou escravas com esse tipo de intenção. Para acalmar ainda mais o clima, ele muda o foco da conversa e elogia a roupa de Zena, sugerindo levá-la a uma loja melhor. Com isso, ele consegue tranquilizá-la em poucos minutos. De volta ao grupo, Arisa reconhece a habilidade de Satou em resolver a situação rapidamente, mas ele a repreende levemente, já que tudo começou por causa dela. Mais tarde, reunidos novamente, Arisa compartilha parte de seu passado. Ela revela que, após reencarnar naquele mundo, chegou a viver como princesa, usando o conhecimento da vida anterior para desenvolver seu reino. Porém, com o tempo, tudo desmoronou, um país vizinho invadiu, executou a família real e transformou os sobreviventes em escravos.
caos. Em meio ao caos, um demônio apareceu e destruiu completamente o reino. Arisa e Lulu conseguiram fugir, mas acabaram sendo capturadas por traficantes de escravos pouco tempo depois. De volta ao presente, com todas reunidas, exceto Lulu, que ainda não estava bem, Satou toma uma nova decisão. Ele entrega dinheiro para Arisa comprar itens essenciais para o grupo e permite que ela use magia, mas com cautela. Com Liza, Pochi e Tama acompanhando para garantir segurança, Arisa assume um novo papel dentro do grupo. Observando a interação entre todas, Satou percebe algo importante. Aos poucos, elas estão deixando de agir como escravas e começando a viver como um verdadeiro grupo. Depois dos acontecimentos anteriores, Satou acaba ficando sozinho com Zena, e ela aproveita a oportunidade para perguntar quais são os planos dele para o dia. Sem esconder, ele responde que pretende encontrar um lugar adequado para morar com todas as garotas. Interessada em passar mais tempo ao lado dele, Zena se oferece para acompanhá-lo, deixando claro de forma sutil o quanto gosta da presença dele. Os dois então vão até uma corretora e conhecem Nadi, uma intermediadora especializada em imóveis. Ao entender que Satou quer um lugar grande o suficiente para acomodar todo o grupo, ela sugere inicialmente o Distrito Oeste, conhecido por ser mais barato, mas também perigoso. Satou, no entanto, prefere opções mais confortáveis dentro de um orçamento melhor. Com isso, Nadi começa a apresentar algumas alternativas, mas nenhuma delas parece realmente adequada. O primeiro imóvel até parecia bom, mas tinha um histórico preocupante. O antigo dono havia sido assassinado. O segundo ficava em frente a um bordel, o que não era ideal para o grupo. E o terceiro tinha um esconderijo criminoso logo abaixo. Percebendo que nada agradava a Satou, Nadi decide voltar ao escritório para verificar outras opções disponíveis. Enquanto isso, ela sugere que os dois aproveitem o tempo livre para visitar um mercado recém-inaugurado, comentando discretamente com Zena que o lugar é perfeito para encontros. No caminho até lá, eles acabam encontrando Liza, Pochi, Tama, Arisa e Lulu, que já haviam terminado suas compras. As garotas aparecem com roupas novas, muito mais apresentáveis do que antes. Arisa, inclusive, chama a atenção por ter mudado a cor do cabelo, evitando o roxo, uma cor considerada de mau agouro naquele mundo. Com o grupo reunido, Satou decide levar todos juntos para o mercado. Mesmo percebendo que isso muda os planos iniciais, Zena aceita sem reclamar. Tentando compensar, Satou compra um par de brincos para ela, gesto que a deixa visivelmente feliz. Logo depois, Arisa também pede algo, e Satou resolve estender a ideia. Ele promete comprar um presente para cada uma, permitindo que todas escolham o que quiserem. Mais tarde, o grupo vai até um palco ao ar livre, onde uma peça teatral está sendo apresentada. A história é um romance trágico, que não chama muito a atenção das mais jovens. Pochi e Tama não demonstram interesse, e até Liza acaba focando mais na comida, ao redor do que na apresentação. A peça conta a história de um mago comum chamado Zen, que se apaixona por uma princesa chamada Latina. O relacionamento dos dois desperta inveja no noivo da princesa, que manda assassinar a família do mago e ainda planeja sua morte. Tomada pelo desespero, a princesa tira a própria vida para ficar ao lado do homem que ama. Mas a história não termina aí. O mago retorna como um morto-vivo e se vinga, eliminando os responsáveis. No entanto, antes de concluir sua vingança, ele é derrotado por um cavaleiro sagrado, enquanto o verdadeiro vilão acaba sendo redimido. Após a peça, Satou encontra um lenço perdido e vai devolvê-lo à dona. Durante a conversa, ela comenta que o final da história foi alterado, já que a versão original não agradava à nobreza. Na versão real, a mulher da história nem sequer era uma princesa, mas uma plebeia forçada a um casamento. Quando Satou retorna ao grupo, ele percebe que apenas Zena e Arisa realmente prestaram atenção na peça, e as duas têm opiniões completamente diferentes sobre a história. Arisa critica a protagonista, dizendo que ela deveria ter lutado por si mesma. Já Zena defende que a situação foi consequência das escolhas da própria personagem. A discussão começa a esquentar quando Arisa provoca Zena com uma pergunta direta: seguir o dever ou o próprio coração? Zena fica sem resposta, visivelmente abalada pela dúvida. Percebendo o clima pesado, Satou intervém imediatamente e pede que Arisa se desculpe. Para aliviar a situação, ele muda o foco e sugere que todos comprem comida, assumindo os custos. Assim, o grupo continua o passeio, mas agora com uma tensão sutil no ar, mostrando que nem tudo entre eles é tão simples quanto parece. Após um momento tenso no mercado, o grupo segue caminhando pela cidade, até que, de forma inesperada, encontram o grupo liderado por Zena. Eles estão claramente feridos, com sinais de uma batalha recente. Segundo ela, foram atacados após avistarem um grupo de cavaleiros rato atravessando a região, o que provavelmente atraiu criaturas perigosas. Sem perder tempo, Zena começa a tratar os feridos com suas habilidades, estabilizando a situação. Mas antes que todos possam relaxar, um grito ecoa pela área, chamando a atenção de todos. O motivo logo fica claro. Pochi e Tama haviam capturado uma formiga gigante, o que indica que algo muito maior estava acontecendo.
Percebendo o perigo, Satou analisa o ambiente e identifica uma horda de monstros se aproximando da cidade. Sem hesitar, ele organiza o grupo rapidamente. Arisa fica responsável por levar Lulu para um local seguro, já que ela não possui capacidade de combate. Pochi e Tama recebem a missão de proteger a área da hospedagem. Satou e Liza seguem direto para a linha de frente, ao lado dos soldados e do grupo de Zena. Mesmo sendo numerosos, os inimigos não representam grande ameaça individualmente. As defesas da cidade conseguem conter boa parte deles, e muitos sequer conseguem atravessar as barreiras. Ainda assim, alguns conseguem passar, mas são rapidamente eliminados por Pochi e Tama, que cumprem sua função perfeitamente. Durante o combate, Satou percebe que parte dos monstros invadiu a corretora de Nad. Confiando na capacidade de Liza, ele deixa o campo principal sob controle dela e segue sozinho até o local. Ao chegar, ele elimina rapidamente as criaturas que estavam dentro do prédio. Porém, o problema não termina aí. O chão e as escadas estão cobertos por resíduos corrosivos, impedindo a descida segura. Enquanto procura uma solução, o gerente de Nad aparece e ajuda a contornar a situação. Após tudo se acalmar, Nad demonstra sua gratidão de forma inesperada, deixando claro o quanto ficou aliviada com a ajuda. Com a situação sob controle, o exército começa a lidar com os restos dos monstros. Nesse momento, Zena corre até Satou, mas acaba tropeçando e esbarrando nele, envergonhada. Mesmo assim, ela comenta que lamenta o passeio ter sido interrompido, embora aceite que precisará deixar isso para outro momento. Logo depois, Satou percebe uma situação estranha. Um soldado está pressionando Liza a vender um núcleo de monstro por um valor abaixo do correto, tentando se aproveitar das regras. Sem aceitar isso, Satou intervém imediatamente, usando sua experiência como comerciante. Ele exige que a transação seja feita corretamente, com registro formal. Ao revisar os valores, ele identifica o erro proposital e força o pagamento justo. Graças a isso, o grupo recebe mais dinheiro do que receberia normalmente. Com tudo resolvido, a noite chega e o clima muda completamente. O grupo decide fazer uma refeição mais elaborada para comemorar. Além disso, recebem pratos extras como agradecimento, especialmente pelo esforço de Pochi e Tama na defesa do local. Mesmo durante o momento de descanso, Satou percebe que Lulu ainda não está bem. Preocupado, ele sai sozinho para comprar remédio. No caminho, ele encontra duas pessoas que havia ajudado anteriormente. Elas insistem em retribuir o favor e acabam levando Satou até uma taverna. Após sair de lá, já durante a noite, ele nota algo estranho, um sinal que o leva até um beco próximo. Lá, ele encontra figuras suspeitas em combate. Sem perder tempo, Satou age rapidamente e neutraliza a situação. É então que ele percebe que a pessoa sendo perseguida é um dos Cavaleiros Rato, mencionados anteriormente. Gravemente ferido, o cavaleiro faz um pedido urgente, que Satou proteja alguém importante. Atendendo ao pedido, Satou leva o ferido junto com essa pessoa até o escritório de Nad. Como o local está fechado, ele precisa entrar mesmo sem autorização. Ao perceberem o movimento, Nad e o gerente aparecem. Satou explica rapidamente a situação, mas o gerente inicialmente diz não reconhecer o Cavaleiro Rato. No entanto, logo fica claro que a verdadeira pessoa importante não era o cavaleiro, mas sim uma pequena garota, Mia, uma jovem ligada diretamente ao gerente. Após resgatar a garota misteriosa, Satou descobre que seu nome é Mia. Mesmo acordando por um instante, ela apenas observa Satou, faz um breve comentário sobre ele e logo volta a dormir, completamente esgotada. Ao mesmo tempo, o estado do Cavaleiro Rato piora, levando Nadia a sair às pressas em busca de ajuda. Preocupado com a situação, Satou decide acompanhá-la durante a noite. Na manhã seguinte, a situação muda de tom. Ao descobrir que Satou passou a noite fora, Arisa o repreende, claramente incomodada. No entanto, ele explica que saiu apenas para buscar remédio para Lulu e acabou ajudando alguém no caminho. Mesmo assim, Arisa continua provocando, deixando evidente um certo ciúme. Nesse momento, Lulu acorda, ainda se recuperando, e Satou entrega o remédio, pedindo que ela priorize sua saúde. Em seguida, ele retorna até a corretora, onde recebe boas notícias. O cavaleiro está fora de perigo, e Mia não apresenta ferimentos, apenas um cansaço extremo. Analisando a condição dela com suas habilidades, Satou percebe que não se trata de doença nem maldição. O problema é falta de mana, algo que está se recuperando lentamente. Nadia explica que existem formas de acelerar isso, como o uso de poções especiais ou a ida a locais ricos em energia mágica, mas ambos são difíceis de acessar. Pouco depois, Mia desperta novamente. Ao ver Satou, ela afirma que ele é um usuário de espíritos, o que o deixa confuso, já que ele nunca teve contato direto com esse tipo de entidade. Com a ajuda de Nadia, ele entende que apenas pessoas
pessoas com uma habilidade específica conseguem enxergá-los. Quando ficam a sós, Satou tenta entender melhor o que são esses espíritos. A explicação de Mia é simples, quase infantil, mas ainda assim revela algo importante. Aproveitando o momento, ele pede que ela fale algumas palavras na língua dos elfos, e graças a isso, acaba adquirindo conhecimento sobre esse idioma, e também sobre a relação dos espíritos com o fluxo de mana do mundo. Mesmo precisando voltar para seu grupo, Satou percebe que Mia não quer que ele vá embora. Ele então promete retornar em breve e se despede temporariamente. Ao voltar para a hospedagem, ele encontra Arisa ensinando escrita para Pote e Tama. Curioso, decide testar o que elas aprenderam, mas percebe que as duas associaram tudo à ideia de comida, mostrando que ainda estão no começo do aprendizado. Diante disso, Satou intervém e corrige diretamente, pensando no futuro delas. Pouco depois, durante o almoço, ele conta a todos sobre Mia e o cavaleiro. Ao descobrirem que ela é uma princesa, o grupo demonstra interesse imediato em conhecê-la. Lulu, já recuperada, também decide acompanhar os outros. Quando finalmente se encontram, Mia chama a atenção de todas, tanto por sua aparência, quanto pela cor incomum do cabelo. Observando a cena, Satou percebe que ela parece mais confortável perto de todos, o que o tranquiliza. Enquanto isso, Nadi começa a conversar com Satou sobre sua vida como comerciante e estranha o fato de ele não possuir uma carruagem. Vendo nisso uma oportunidade, ela se oferece para ajudá-lo a adquirir uma. Mesmo sem discutir muitos detalhes no início, Satou aceita a sugestão, e nesse momento, Lulu revela que sabe conduzir carruagens, se oferecendo para ensiná-lo. Assim, uma nova etapa começa, com Satou não apenas cuidando do grupo, mas também se preparando para expandir ainda mais sua mobilidade e possibilidades naquele mundo. Com a ideia da carruagem em mente, Satou aceita da ajuda de Nadi, que o leva até uma opção disponível para compra. Mesmo sem perguntar o preço inicialmente, ele utiliza suas habilidades para avaliar o valor e consegue negociar de forma justa, garantindo também a comissão dela. Com isso resolvido, ele passa a treinar com Lulu, que demonstra experiência ao guiá-lo no uso da carruagem. Durante o aprendizado, Satou rapidamente adquire a habilidade necessária e evolui com facilidade, dominando a condução em pouco tempo. No dia seguinte, o grupo decide passar um tempo fora da cidade. Graças à organização de Arisa, tudo é preparado rapidamente. Durante esse momento, ela utiliza objetos inspirados em conhecimentos de sua vida passada, facilitando o dia a dia do grupo. Enquanto descansam, surge uma situação curiosa. Pote e Tama se surpreendem com o som de uma chaleira fervendo. Satou tenta explicar o fenômeno de forma mais técnica, mas Arisa intervém e simplifica a explicação, tornando mais fácil para as duas entenderem. Mais tarde, 3 crianças homens-fera aparecem, as mesmas que Satou havia ajudado anteriormente. Como forma de agradecimento, elas trazem frutas. Satou aceita o gesto, mas percebendo que elas precisam mais daquilo, decide retribuir com carne, garantindo que não saiam prejudicadas. Algum tempo depois, a carruagem é finalmente entregue. Nesse momento, Arisa sugere que Satou use isso para levar Mia de volta para casa, ideia que ele considera seriamente, embora decida conversar antes com o responsável por ela. Enquanto aguarda, Satou continua treinando com Lulu. Durante a conversa, ele percebe que ela se sente mais à vontade ao falar, principalmente quando o assunto envolve Arisa, sua irmã. Nesse ponto, ele entende que Arisa ainda não revelou toda a verdade sobre si para Lulu. Durante um dos trajetos, Satou sente uma presença estranha. Ao olhar ao redor, ele avista uma criatura incomum, observando o grupo, algo que claramente não é normal. Mais tarde, ao retornarem, descobrem que Mia já está melhor, graças ao uso de uma poção de mana. Com isso, surge a ideia de fazer uma comemoração, proposta por Arisa e aceita por Satou sem hesitar. Enquanto os preparativos acontecem, aquela mesma criatura misteriosa volta a aparecer, observando tudo à distância. Pouco depois, o Cavaleiro Rato desperta e finalmente revela o que aconteceu. Mia havia sido sequestrada por uma bruxa e mantida em cativeiro. Após conseguir fugir, ele e seu grupo tentaram levá-la em segurança, mas acabaram sendo atacados, possivelmente pela mesma responsável por tudo. Satou percebe que existe algo maior por trás da situação, especialmente porque o responsável local parece saber mais do que está dizendo. Ainda assim, ele decide não forçar respostas naquele momento. De repente, um trovão assusta todos dentro do prédio. No meio da confusão, a criatura misteriosa aparece novamente, e então revela sua verdadeira forma. Diante de todos, ela se transforma em um homem encapuzado. A situação se intensifica quando o homem encapuzado finalmente revela suas habilidades. Utilizando magia mental, ele tenta controlar todos ao redor, fazendo com que quase todos percam a consciência. No entanto, Arisa não é afetada, já que possui resistência a esse tipo de poder, e Satou também consegue se manter lúcido graças às suas próprias habilidades. Ao analisar o inimigo com sua habilidade, Satou descobre seu nome, Zen. Sem rodeios, o homem deixa claro seu objetivo:
levar Mia com ele. Mesmo tentando manter a aparência de um simples comerciante, Satou recusa imediatamente, afirmando que não pretende entregar alguém importante para ele. Percebendo que não haverá acordo, Satou toma a iniciativa e parte para o ataque, tentando ganhar vantagem. Porém, a diferença de poder entre os dois se torna evidente. Zen usa habilidades baseadas em sombras e consegue prender Satou com facilidade, limitando completamente seus movimentos. Diante disso, Arisa reage e lança magia para proteger seu mestre. Ainda assim, o inimigo responde sem dificuldade, mostrando que está em um nível muito acima deles. Mesmo com ajuda, a situação continua desfavorável. Ao perceber o risco que todos estão correndo, Mia toma uma decisão difícil e pede para ser deixada para trás. Ela acredita que isso evitaria que os outros fossem feridos. Porém, Arisa se recusa a aceitar isso e, enquanto fala com ela, começa a preparar um feitiço em segredo. Enquanto isso, Satou entende o que Arisa está fazendo e decide ganhar tempo. Ele começa a conversar com o inimigo, mesmo já sabendo que ele não é alguém comum. Essa distração permite que Arisa finalize sua magia. Quando o ataque é lançado, ele não é suficiente para derrotar o adversário. Ainda assim, o homem percebe algo importante ao observar Arisa. Ele identifica que ela é uma reencarnada. Além disso, ele faz um aviso enigmático, sugerindo que o uso excessivo de certas habilidades pode trazer consequências perigosas. Logo depois, sem dar chance de reação, ele captura Mia e impede qualquer tentativa imediata de resgate. Antes de partir, ele desafia Satou a segui-lo até um lugar chamado Cradle, deixando claro que aquilo funcionaria como um teste. Sem hesitar, Satou toma sua decisão. Ele confia o grupo a Liza, Pote e Tama, pedindo que cuidem de todos e promete que vai trazer Mia de volta em segurança. Ao atravessar o portal criado pelo inimigo, ele é transportado para um espaço completamente desconhecido. O ambiente é estranho e, rapidamente, Satou percebe que algo está errado. Sua resistência física começa a diminuir gradualmente, como se o próprio lugar estivesse drenando sua energia. Além disso, sua habilidade de mapa deixa de funcionar, impedindo que ele se localize com precisão. Isso o coloca em uma situação incomum, já que ele não pode depender dos seus recursos habituais. Mesmo assim, Satou mantém a calma. Observando cuidadosamente o ambiente, ele começa a analisar como aquele espaço funciona. Com sua experiência como programador, ele percebe que aquilo segue regras específicas, quase como um sistema estruturado. A partir disso, ele testa possibilidades até encontrar uma forma de contornar as limitações impostas. Depois de algum tempo, consegue superar essa primeira barreira. Quando finalmente avança, o cenário muda completamente. Ele chega a um local que lembra um templo, onde encontra Mia sendo mantida em segurança. Pouco depois, o homem encapuzado aparece novamente, surpreso por Satou ter conseguido chegar até ali. Ele explica que aquele lugar é uma espécie de provação, onde apenas quem supera os desafios pode continuar avançando, mas Satou não demonstra interesse nisso. Ele não se importa com testes ou recompensas. Seu único objetivo é resgatar Mia. Sem permitir que isso aconteça facilmente, o inimigo usa seu poder mais uma vez e o expulsa daquele local, forçando Satou a começar desde o início. Mesmo diante disso, Satou não recua. Determinado, ele entende que precisará atravessar cada etapa daquele lugar. E assim, ele decide enfrentar o Cradle, um labirinto de desafios, com o único objetivo de salvar Mia. Após ser expulso da sala onde Mia estava, Satou entende que não poderá resgatá-la diretamente. O responsável pelo local, Zen, força ele a começar do zero dentro do Cradle, obrigando-o a enfrentar todos os desafios daquele lugar. Agora, com sua habilidade de mapa funcionando novamente, Satou percebe algo importante. O Cradle fica próximo de uma área rica em mana. Isso significa que, pelo menos por enquanto, Mia não corre risco imediato. Mesmo assim, ele decide continuar. Não pretende sair dali sem ela. Ao avançar, ele entra nos primeiros andares e começa a enfrentar criaturas. Porém, graças ao seu nível e suas habilidades, esses inimigos não representam grande ameaça. Com o auxílio do mapa, ele encontra rapidamente o caminho e avança pelos andares sem grandes dificuldades. Durante a exploração, Satou percebe como o Cradle é estruturado. São centenas de andares, divididos em blocos, com pontos específicos que permitem subir para níveis superiores. E quanto mais alto ele chega, mais perigosos se tornam os inimigos. Em um dos níveis, ele encontra uma dríade, uma criatura ligada à natureza. Inicialmente, ela não demonstra hostilidade, pois está sem mana. Em vez de lutar, a dríade faz um pedido incomum. Ela precisa de mana para se recuperar. Sem ter muitas opções, Satou permite que ela absorva sua energia. Após receber o que precisava, a dríade se recupera e, em troca, abre caminho para que ele continue avançando. Seguindo em frente, Satou encontra um laboratório abandonado. Lá, ele descobre um registro antigo, que explica a origem do Cradle. O local foi criado para fortalecer a determinação dos elfos, já que muitos deles não conseguiam sobreviver a situações de perigo. Porém, com o tempo, o próprio criador percebeu que aquilo foi um erro e decidiu selar o lugar. Ao ver o nome mencionado nos registros, Satou percebe que existe uma ligação direta entre esse local e Mia, o que explica o motivo dela ser importante para Zen.
Depois disso, ele continua sua jornada e encontra outra dríade. Dessa vez, ela também precisa de mana, e após ser ajudada, revela uma informação importante. Todas as dríades estão conectadas, compartilhando informações entre si. Graças a isso, ela ajuda Satou a avançar ainda mais dentro do Cradle, levando-o até níveis muito mais altos. Porém, chega um ponto em que essa conexão com os andares superiores foi interrompida, dificultando o progresso. Mesmo assim, Satou segue em frente. Ao chegar em um andar mais avançado, ele encontra novos inimigos, criaturas mais numerosas, mas ainda assim incapazes de detê-lo. Enquanto isso, Zen observa tudo à distância. Ele fica surpreso com a velocidade com que Satou avança, mas ainda acredita que ele não está pronto para enfrentá-lo diretamente. Determinando que o verdadeiro teste ainda está por vir, Zen decide colocar mais obstáculos no caminho de Satou. Ele reúne seus subordinados e prepara um novo desafio. Satou ainda não tinha poder suficiente para enfrentar diretamente o temido inimigo que o aguardava. Então precisava primeiro derrotar os subordinados dele para conquistar o título de herói. A recompensa prometida por Zen era uma espada sagrada perdida há muito tempo. Ele explicou que, se Satou a entregasse a algum rei, receberia uma glória que ultrapassava qualquer imaginação. Ao observar a lista de adversários, Satou notou que havia 7 inimigos, já que um deles havia sido derrotado por ele, em um andar inferior. Surpreendentemente, não apenas os subordinados foram fortalecidos, mas Satou também recebeu aprimoramentos que aumentaram seu poder. Antes que pudesse questionar, Zen se posicionou em um ponto elevado, observando a batalha com interesse. Assim que ele se afastou, os lacaios atacaram sem piedade. Para enfrentar os golems, Satou sacou sua lança, estudou suas habilidades e a aprimorou ao máximo, conseguindo perfurá-los com facilidade. Já as garotas robô exigiam uma abordagem diferente. Satou usou artes marciais para derrubá-las, mas, independentemente de quantas vezes caíssem, levantavam-se novamente. Confuso, Satou perguntou por que elas se sacrificavam por alguém que apenas as via como peças de um jogo. Em uníssono, as garotas responderam que era sua vontade, continuando a batalha até ficarem exaustas. Antes da última robô perder a consciência, ela pediu a Satou que ajudasse seu mestre a realizar seu desejo. A dedicação do jovem agradou profundamente Zen, que, cumprindo sua promessa, entregou a espada sagrada como recompensa. Satou, então, questionou o verdadeiro objetivo do vilão e descobriu que Zen procurava um herói capaz de acabar com sua vida. Em sua vida passada, Zen fora vítima de uma injustiça brutal. Sua esposa fora sequestrada e ele, junto de sua família, executado por falsas acusações. Revivido por uma bênção divina, transformou os familiares sacrificados em mortos-vivos e completou sua vingança. Incapaz de morrer, tornou-se um rei das trevas imortal. Agora, ao encontrar Satou, via nele a chance de finalmente ser libertado antes de se tornar um senhor demoníaco. Sem motivos para recusar, Satou usou a espada sagrada e cumpriu o desejo de Zen. Antes de desaparecer, o Rei das Trevas expressou sua gratidão e a alegria de se reencontrar com sua esposa. Mas mesmo após Zen sumir completamente, vozes misteriosas alertaram Satou de que, embora tivesse vencido, futuros encontros seriam diferentes. Imediatamente, o sistema anunciou que o Bersário havia ativado o processo de autodestruição. Satou correu para acordar Mia, que não sabia como interromper o mecanismo, e percebeu que Zen havia planejado uma rota de fuga para ela. Organizando os guardas robôs ao redor de Mia, Satou garantiu que ela escapasse primeiro, enquanto ele seguia para salvar outra pessoa. Após garantir a segurança de Mia, Satou desceu diretamente ao nível 180, e utilizando um buraco criado em batalhas anteriores, chegou ao nível 100. Lá encontrou Guard e pediu ajuda para evacuar o grupo da árvore. Graças aos frutos oferecidos pelas crianças Beastmen, a primeira condição para a fuga foi cumprida, mas Guard avisou que a segunda exigiria 3 vezes mais energia. Com mana totalmente recuperado, Satou aceitou imediatamente. Guard absorveu energia e se conectou à árvore, possibilitando que o grupo escapasse rapidamente. Ele também alertou que, após o colapso do berçário, o local se transformaria em um mar de sal. Satou percebeu que Guard poderia continuar existindo enquanto a floresta estivesse viva, recusando-se a abandonar o local. Aprendendo novas habilidades para correr e se movimentar pelo terreno, Satou ainda precisava de mais recursos para escapar. Ao avistar um lago, aplicou o princípio da chaleira fervendo, criando barreiras de água com bolas de fogo, retardando o avanço do mar de sal e garantindo tempo suficiente para alcançar um local seguro. Ao amanhecer, depois de escapar por pouco da destruição, Satou finalmente reencontra seu grupo. O alívio é imediato, e todos demonstram felicidade ao vê-lo em segurança. Até mesmo Liza não consegue conter a emoção diante do reencontro. Entre todos, quem mais se destaca nesse momento é Mia, que se aproxima claramente aliviada por Satou ter cumprido sua promessa de voltar vivo. Sua reação mostra o quanto ela estava preocupada durante todo esse tempo. Logo depois, as guardas robô despertam. Ao perceberem que Satou ajudou a realizar o desejo de seu mestre, elas demonstram
demonstram profunda gratidão. Como forma de retribuição, decidem segui-lo, mas antes, precisam cumprir uma última missão: levar o anel de Zen até o túmulo de sua esposa. Nem todas permaneceriam com Satou. Para decidir quem ficaria, elas recorrem a um jogo simples, e a escolhida acaba sendo a unidade número 7. Para facilitar, Satou dá a ela o nome de Nana, marcando oficialmente sua entrada no grupo. Enquanto isso, as outras se despedem e seguem seu próprio caminho. Depois disso, Satou retorna à cidade e explica que seu desaparecimento aconteceu após ser capturado por um misterioso invocador e que conseguiu escapar com ajuda. Sua explicação evita levantar suspeitas. Pouco tempo depois, Zena aparece, claramente preocupada com Satou após sua ausência. Percebendo isso, ele a tranquiliza com palavras gentis e aproveita para presenteá-la com um par de brincos que havia comprado anteriormente. Durante a conversa, Satou revela seus planos de partir rumo à Vila dos Elfos. A notícia surpreende Zena, que teme não vê-lo novamente, mas ele a acalma ao prometer que retornará. Na manhã seguinte, o grupo deixa a cidade, se despedindo de todos que os ajudaram. Porém, pouco depois de atravessarem os portões, Zena surge novamente, cavalgando apressadamente para alcançá-los. Os dois se afastam para conversar na floresta. Zena explica que não pode acompanhá-lo agora, mas revela que, no futuro, quando seu irmão assumir o controle da família, ela será livre. Nesse momento, ela espera poder viajar ao lado de Satou. Após a despedida, Satou demonstra um leve sentimento de tristeza. Percebendo isso, Arisa o consola, lembrando que ele ainda tem todos ao seu lado. Com isso, o grupo segue viagem, iniciando uma nova jornada rumo à Vila dos Elfos. Após deixarem para trás os acontecimentos mais perigosos, Satou e seu grupo seguem viagem em direção ao território dos Elfos. O ritmo agora é mais estável, permitindo que todos tenham um momento de descanso, mas ainda assim, mantendo atenção ao ambiente ao redor. Durante o trajeto, o grupo continua bem organizado. Liza permanece na linha de defesa, sempre atenta a qualquer possível ameaça. Pochi e Tama ajudam na vigilância, explorando os arredores com curiosidade, mas sem se afastar demais. Lulu cuida das tarefas do dia a dia, principalmente da comida, enquanto Arisa observa tudo com seu jeito descontraído, mas sem perder a percepção do que acontece ao redor. Nana, mesmo sendo a mais recente integrante, já demonstra total eficiência em suas ações, agindo sempre de forma direta. Já Mia acompanha o grupo em silêncio, mas claramente mais confortável do que antes, principalmente por estar cada vez mais próxima de seu destino. Depois de um longo período de viagem, o grupo decide fazer uma pausa para descansar e se alimentar. A refeição preparada por Lulu, com a ajuda de Liza e Nana, se destaca pela qualidade, mostrando o quanto elas já se adaptaram à rotina da jornada. Durante a refeição, Satou percebe que Mia evita alguns alimentos. Ao comentar isso, Arisa explica que elfos possuem restrições alimentares e normalmente não consomem carne, o que esclarece o comportamento dela. Após comerem, o grupo começa a se organizar para seguir viagem. Liza prepara alimentos para levarem no caminho, garantindo que não precisem parar tão cedo novamente. Nesse momento, Arisa se oferece para guardar tudo usando sua habilidade de armazenamento, mas explica que isso consome uma quantidade considerável de mana. Essa explicação faz Satou refletir sobre sua própria habilidade, que funciona de forma diferente e aparentemente sem custo. Mesmo sem entender completamente como ela opera, ele decide deixar essa análise para outro momento, já que a viagem continua sendo a prioridade. Antes de partirem, Satou distribui tarefas para organizar melhor a bagagem. Enquanto observa o grupo, ele percebe que Mia já está muito mais recuperada. Após tudo o que aconteceu, o que o deixa satisfeito por ter conseguido ajudá-la. Pouco antes de saírem, Arisa reclama do desconforto dos colchões que estão usando. O material é incômodo, o que leva Satou a decidir resolver isso imediatamente. Utilizando os recursos que possui, ele começa a consertar todos os colchões, melhorando o material e tornando-os mais confortáveis. Sua habilidade surpreende o grupo, já que o resultado fica muito melhor do que antes. Após terminar, Satou ainda decide fazer pequenos bonecos de pano. Nana demonstra interesse imediato, e para não deixar ninguém de fora, ele acaba fazendo um para cada integrante do grupo. Com tudo pronto, eles retomam a viagem. Algum tempo depois, o grupo faz uma nova pausa para descanso. Para relaxar, Satou permite que Pochi e Tama explorem a área ao redor. Arisa decide acompanhá-las, garantindo que não se afastem demais. Enquanto isso, em um local mais tranquilo, Mia começa a tocar uma melodia usando uma folha. O som é suave e chama a atenção de Satou, que se aproxima ao perceber a beleza da música. Nana, observando a cena, demonstra interesse e pede para aprender. Aos poucos, outros também tentam tocar, criando um momento mais leve entre todos. Mesmo utilizando suas habilidades, Satou não consegue alcançar o mesmo nível dos outros, ficando claramente abaixo. Ainda assim, o momento reforça a conexão entre o grupo.
Logo depois, ao explorar a região, Satou se depara com algo inesperado: antigos portões. Ao olhar para eles, sente uma forte sensação de familiaridade. De repente, uma memória surge em sua mente: uma garota e uma promessa de que permaneceriam juntos, independentemente do tempo ou do mundo. Confuso, Satou imediatamente verifica seu estado para confirmar se foi alvo de algum tipo de magia mental, mas não encontra nenhum sinal disso. Sem conseguir entender a origem daquela lembrança, ele começa a considerar que aquilo pode estar ligado ao seu passado ou a algo que conhecia antes de chegar àquele mundo. E é diante desses portões misteriosos que essa sensação permanece, como se algo importante estivesse conectado àquilo, mesmo que ele ainda não consiga compreender completamente. Após o estranho momento diante dos portões antigos, Satou decide não se aprofundar mais naquele mistério por enquanto. Sem evidências concretas e sem sinais de ataque mental, ele opta por seguir viagem com o grupo, mantendo aquilo apenas como uma dúvida em sua mente. Enquanto retornam ao caminho, a rotina da jornada continua. Em determinado momento, Pote aparece animada após explorar a área, trazendo o resultado de sua caça. Sua aparência, coberta de sujeira, chama a atenção imediatamente. Pouco depois, Tama também retorna em estado semelhante, deixando claro o quanto se divertiram explorando. Ao ver a situação das duas, Satou considera uma forma de limpá-las rapidamente. Ele então pergunta a Mia se existe alguma magia de água capaz de remover sujeira de maneira eficiente. No entanto, ela não conhece nada exatamente com esse efeito. Diante disso, Satou decide resolver o problema por conta própria. Utilizando seu conhecimento, ele começa a desenvolver uma nova forma de magia, combinando conceitos já existentes. Em vez de simplesmente imitar técnicas, ele adapta estruturas de magia de água para criar um efeito voltado à limpeza. O resultado é uma magia que cria bolhas capazes de remover completamente a sujeira. Ao testar, ele pede que Mia utilize essa nova técnica e o efeito funciona perfeitamente, limpando Pote e Tama sem dificuldade. Após isso, o grupo continua a viagem normalmente. Em outro momento, Satou acessa seu armazenamento e encontra um item que havia sido obtido anteriormente, um livro relacionado a técnicas de ilusão. Ao analisá-lo, ele começa a compreender melhor como a magia daquele mundo funciona. Ele percebe que existe uma lógica por trás dos feitiços, semelhante a sistemas organizados, o que facilita sua adaptação. Com isso, ele entende que algumas magias, como a magia de vida, são mais complexas por possuírem uma estrutura diferente das demais. Enquanto se aprofunda nesse estudo, Satou acaba se distraindo completamente. Nesse momento, sem perceber, ele acaba tocando algo macio. Ao voltar sua atenção, percebe que sua mão está pressionando o peito de Nana, o que gera uma reação imediata de Arisa e Mia, que interpretam a situação de forma errada. Apesar disso, fica claro que não houve intenção por parte de Satou, já que ele estava completamente focado em sua análise. Pouco depois, Satou percebe novos pontos surgindo em seu mapa. Ao verificar, ele identifica que se trata de um grupo de homens-rato, os mesmos que estavam ligados à proteção de Mia anteriormente. Lembrando da situação, ele decide agir. Ao encontrar o grupo, ele negocia a liberação deles, garantindo que não permaneçam em risco. Assim que são libertados, os homens-rato correm até Mia, demonstrando alívio por vê-la em segurança. Após esse reencontro, eles agradecem a Satou pela ajuda, mas logo precisam partir devido a outras responsabilidades. Mais tarde, durante a tarde, Satou decide sair para caçar junto com Tama. A escolha não é aleatória. Ele quer animá-la após o ocorrido anterior. Durante a atividade, as duas acabam se sujando novamente, repetindo a situação de antes. Ao retornarem, Satou aproveita para testar novamente a magia de limpeza, confirmando sua eficácia. Com o cair da noite, o grupo monta acampamento. Enquanto todos descansam, Satou permanece acordado, aproveitando o momento para testar melhor sua habilidade de armazenamento. Durante esses testes, ele descobre algumas características importantes. Ele percebe que existe um limite de alcance para recuperar itens, além de notar que seu armazenamento possui propriedades diferentes do comum, como a capacidade de preservar estados de objetos. Essas descobertas reforçam o quanto sua habilidade é superior às outras formas de armazenamento que já viu. Na manhã seguinte, Satou prepara o café da manhã utilizando alimentos que havia guardado previamente, mantendo-os em bom estado. O grupo se reúne para comer, começando o dia de forma tranquila. Após isso, eles retomam a viagem. Depois de algum tempo, o grupo se reencontra com o Elder Mouse e seus companheiros. Eles haviam construído um memorial para os guerreiros que perderam a vida, protegendo Mia. Diante disso, o clima muda completamente. Em respeito aos que morreram, Mia se aproxima e começa a cantar uma canção. A melodia é calma e carregada de significado, funcionando como uma forma de homenagem àqueles que se sacrificaram. Após a despedida dos homens-rato, Satou recebe um presente especial do ancião. Um sino conhecido como Sino do Silêncio, entregue como prova de confiança por ter protegido Mia. Com isso, o grupo segue viagem, deixando aquele território para trás. Depois de um longo percurso, eles finalmente chegam a uma cidade, onde decidem descansar.
Aproveitando o momento, Satou entra em uma taverna para relaxar. Durante sua estadia, ele paga generosamente pela comida e bebida, chegando até a cobrir os custos de outras pessoas no local, evitando conflitos e deixando o ambiente mais tranquilo. No entanto, quando já estava de saída, uma funcionária o chama para subir até o andar de cima. Lá, ele descobre que o local também funciona como um tipo de hospedagem voltada a serviços mais íntimos. Sem se envolver, Satou apenas lida com a situação e retorna normalmente. Na manhã seguinte, Arisa e Mia reagem de forma desconfiada, interpretando mal o que aconteceu na noite anterior. Sem conseguir explicar a situação de forma convincente, Satou acaba deixando o assunto de lado. Pouco depois, enquanto caminham pela cidade, o grupo presencia um homem intimidando um casal. A atitude chama a atenção de Satou, que observa a situação, até que Liza explica que aquele indivíduo já havia forçado o casal a vender um núcleo de monstro anteriormente. Diante disso, Satou decide intervir de forma discreta. Ele se aproxima do casal e oferece uma poção de cura, ajudando o homem que estava ferido a se recuperar. Ao ver isso, Arisa questiona se é prudente usar um item valioso dessa forma. Considerando o comentário, Satou decide aproveitar o tempo na cidade para aprender mais sobre alquimia, buscando uma forma de produzir suas próprias poções. Com acesso à receita básica, ele rapidamente entende o processo e consegue criar uma poção. Porém, percebe um detalhe importante: sem um recipiente adequado, o efeito da poção se deteriora com o tempo. Ao analisar melhor um exemplar, ele descobre que o frasco possui um tipo de estrutura mágica na base, responsável por manter a estabilidade do conteúdo. Percebendo que seus recursos são limitados, Satou decide que no dia seguinte irá até a cidade em busca de materiais e equipamentos adequados. Naquela noite, ele passa horas trabalhando na criação de um item mágico. Durante o processo, Arisa demonstra curiosidade e pede para testar o objeto. No início, ela se anima, mas logo percebe que o item apenas faz o mana circular sem um efeito prático, o que acaba sendo decepcionante. Quando Satou tenta utilizar o item, a quantidade de mana gerada sai do controle, resultando em uma explosão repentina. O barulho assusta todo o grupo, que acorda achando que estavam sendo atacados. Apesar do susto, ninguém se fere, e o incidente termina apenas como mais um experimento, que não saiu como esperado. Na manhã seguinte, o grupo segue até uma cidade chamada Loki, onde Satou e Liza começam a procurar por uma loja de alquimia. Ao chegarem ao local, um homem que saía da loja reage de forma hostil, por ter o caminho bloqueado. No entanto, ao observar melhor o rosto de Satou, ele muda completamente de atitude e se retira rapidamente, chamando seus subordinados e evitando qualquer confronto. Já dentro da loja, Satou conversa com a proprietária e pergunta sobre ingredientes para fabricar poções, já que há escassez de núcleos de monstro na região. O preço é elevado, o que torna a produção mais difícil. Mesmo possuindo vários núcleos armazenados, ele sabe que vendê-los sem licença é ilegal, então decide não agir impulsivamente. Em vez disso, busca adquirir itens como estabilizadores e pergaminhos mágicos. Porém, para obter certos materiais, é necessário negociar usando núcleos de nível mais alto, o que complica ainda mais a situação. Por fim, Satou tenta comprar frascos adequados para armazenar poções, mas descobre que todos já foram comprados por outro indivíduo. Justamente o homem que encontraram na entrada da loja. Sem alternativas imediatas, a dona do estabelecimento sugere que ele procure uma loja de cerâmica, onde talvez consiga os recipientes necessários. Com isso, Satou decide seguir para o próximo passo, determinado a encontrar uma solução para continuar produzindo suas próprias poções. Após sair da loja de alquimia, Satou decide procurar frascos em oficinas de cerâmica pela cidade. Ele pede para que Liza retorne e cuide dos preparativos, enquanto ele resolve essa questão sozinho. Mesmo visitando vários locais, Satou descobre que os recipientes para poções estão esgotados em todos eles. Com o cair da noite, sem encontrar uma solução direta, ele toma uma decisão mais arriscada. Disfarçado, ele volta à loja de alquimia e negocia a troca de núcleos de monstro por alguns itens. Apesar da ilegalidade, a proprietária mantém uma postura responsável e se recusa a vender pergaminhos perigosos para alguém desconhecido. Assim, Satou consegue apenas itens básicos. Ainda assim, ele utiliza esses pergaminhos para adquirir novas habilidades, aproveitando para explorar áreas que seu mapa não conseguia analisar completamente. Durante essa exploração, ele acaba entrando em uma região desconhecida da floresta. Ao atravessar um limite invisível, Satou percebe que passou por uma barreira mágica. Usando sua habilidade de análise, ele descobre que aquela área causa desorientação em quem a atravessa. Logo em seguida, vários pontos aparecem em seu mapa, indicando a aproximação de indivíduos. Sem ter tempo para sair, ele acaba sendo interceptado
comandado por um grupo responsável pela defesa do local. A líder desse grupo é uma jovem garota, que imediatamente tenta expulsá-lo. Satou tenta se explicar enquanto evita confronto direto, deixando claro que entrou ali sem intenção. Percebendo que seus ataques não surtem efeito, a garota chama por sua mestra. Pouco depois, uma enorme criatura voadora desce do céu, trazendo consigo uma bruxa idosa. Diferente da aprendiz, a bruxa demonstra respeito ao se apresentar e pede desculpas pela abordagem inicial. Ao notar o sino que Satou carrega, ela o confunde com um mensageiro de uma facção relacionada a Mia. Satou então esclarece a situação, explicando que apenas está escoltando uma elfa. Após isso, a jovem aprendiz, Ini, também se desculpa pelo mal-entendido. Durante a conversa, Satou descobre que as bruxas mantêm um acordo com um nobre local, sendo obrigadas a fornecer uma grande quantidade de poções, regularmente em troca de proteção para a floresta. Ao perceber o interesse de Satou por alquimia, a bruxa decide ensiná-lo uma receita especial. Em troca, pede ajuda para uma tarefa: entregar uma carta a um ser que vive dentro da floresta. Depois disso, ela cria um caminho seguro para que Satou consiga sair da área sem se perder. Na manhã seguinte, de volta à cidade, Satou ouve uma conversa suspeita entre dois homens. Eles comentam que as bruxas conseguiram cumprir a entrega de poções, demonstrando insatisfação com isso. Durante esse momento, ele também encontra o artesão responsável por produzir frascos de poção. Ao tentar aprender com ele, descobre que as regras da cidade impedem esse tipo de ensino direto. Ainda assim, existe uma brecha. Ele pode se registrar como aprendiz para contornar essa limitação. Continuando a observar discretamente, Satou percebe que um dos homens envolvidos na conversa possui intenções maiores. Ele quer assumir o controle da região e tem planos ligados à Floresta das Bruxas. Antes que possa investigar mais, Aris aparece junto das outras e o chama de volta, já que o grupo precisa descansar. No dia seguinte, enquanto seguem pela cidade, Satou percebe que Ini está sendo perseguida por pessoas suspeitas. Sem hesitar, ele e seu grupo intervêm e conseguem protegê-la. No entanto, a situação se complica quando uma emboscada acontece próxima a um portão. Durante a confusão, a carruagem que transportava as poções colide, fazendo com que grande parte dos frascos se quebre. Apesar disso, ainda restam algumas intactas, além de parte do conteúdo que pode ser reaproveitado. Satou coleta tudo utilizando sua habilidade, conseguindo reorganizar o líquido restante em novos frascos completos. Em seguida, eles seguem até o responsável pela administração local para entregar as poções restantes. Porém, o homem se mostra rígido e começa a dificultar a situação, usando termos do acordo para rejeitar a entrega. Ao ouvir sua voz, Satou tem a sensação de já tê-lo encontrado antes. Tentando resolver a situação, ele propõe substituir a quantidade faltante com outros frascos disponíveis no mercado, mas a proposta é recusada. Percebendo inconsistências, Satou conclui que aquilo não faz parte do acordo original e que o homem está manipulando as regras. Ele então o confronta, questionando a origem dessas exigências. Pressionado, o administrador acaba cedendo parcialmente, aceitando frascos equivalentes, desde que atendam ao mesmo padrão. Para evitar novos problemas, Satou exige uma confirmação formal do acordo. Mesmo com isso resolvido, o tempo restante é extremamente curto. Ini admite que, mesmo com os ingredientes disponíveis, não será possível produzir tudo a tempo, principalmente pela falta de recipientes adequados. E é nesse ponto crítico que a situação se encerra, com o grupo diante de um desafio que exige uma solução imediata para evitar que o acordo seja quebrado. Foi nesse momento que Satou finalmente entendeu o motivo de terem comprado tantas garrafas de remédio e por que aqueles dois homens estavam tão tranquilos antes. Quando o grupo mencionou que precisava de cerca de 180 recipientes, o dono da olaria ficou completamente surpreso com a quantidade. Mesmo assim, Satou deixou claro que não queria envolver o homem em nenhum problema, pedindo apenas para usar o forno. Percebendo que eles estavam em uma situação complicada, o dono decidiu ajudar por conta própria, oferecendo apoio na produção das peças. Com isso, Satou rapidamente organizou as tarefas entre todos, incentivando as garotas a trabalharem juntas para dar conta do desafio. No entanto, a produção não era nada fácil. Como a maioria não tinha experiência com cerâmica, controlar a rotação da roda e moldar corretamente os recipientes era extremamente difícil. Apenas Satou conseguia fazer isso com precisão, graças ao uso do sistema de habilidades, mas o verdadeiro problema estava na secagem. Normalmente, levaria cerca de 5 dias para que as peças secassem completamente naquela estação. Se fossem colocadas no forno ainda úmidas, acabariam explodindo. Diante disso, Satou decidiu usar magia para remover a umidade, criando uma solução improvisada. Mesmo assim, o resultado ainda não era perfeito. Então Mia ajudou a testar o processo. Depois de muito esforço, eles conseguiram produzir a quantidade necessária, e o dono da olaria colocou tudo no forno. Enquanto esperavam, o grupo foi ajudar na preparação dos remédios com N, aproveitando o tempo de forma produtiva. Assim que terminaram, voltaram para verificar o forno. O dono explicou que agora era só esperar esfriar, e que até o final do dia já poderiam usar tudo normalmente.
noite. Só que nesse exato momento, um comerciante suspeito apareceu acompanhado de vários capangas. Ele acusou o grupo de estar produzindo os recipientes sem autorização e, usando as leis da cidade como justificativa, ordenou a destruição do forno. Como resultado, todas as peças foram quebradas diante deles. Depois que os homens foram embora, Satou pediu desculpas ao dono da olaria pelo prejuízo. Em seguida, ele pegou o pequeno pássaro que ficava com Annie e usou para entrar em contato com a bruxa. Enquanto isso, Arisa começou a analisar os fragmentos e percebeu que havia algo estranho. Foi então que Satou revelou o plano. Ele já esperava algum tipo de problema, então colocou propositalmente algumas peças defeituosas no forno para enganar os inimigos. As verdadeiras, ele havia guardado rapidamente no armazenamento antes da destruição acontecer. Para provar, ele retirou uma das peças guardadas, mas ela acabou quebrando na mesma hora, por causa da diferença brusca de temperatura. Isso revelou um novo problema. Mesmo com as peças prontas, ainda era necessário encontrar uma forma segura de resfriá-las. Pensando nisso, Satou lembrou de um teste anterior com sua caixa de itens, onde objetos quentes perdiam completamente o calor ao serem armazenados. Ele então decidiu testar com uma das peças. Ao colocá-la dentro da caixa e retirá-la novamente, o resultado foi exatamente o esperado. A temperatura havia sido reduzida completamente. Com isso resolvido, o grupo seguiu até o escritório do responsável para validar a entrega. O comerciante ainda desconfiava da situação, mas ficou em silêncio quando as informações foram confirmadas pelas pessoas ligadas ao conde. Mesmo assim, o chefe do distrito continuava enrolando e se recusava a assinar os documentos, claramente tentando ganhar tempo. Depois de resolver toda a situação com o conde, o grupo finalmente pôde seguir em frente, sem mais interferências. Com a autorização oficial garantida, o dono da olaria ficou aliviado, já que agora poderia trabalhar e vender seus produtos sem medo de represálias. Satou se desculpou mais uma vez pelo problema causado, mas o homem deixou claro que, no fim, tudo havia dado certo graças a ele. Como forma de agradecimento, eles receberam uma lanterna mágica, um item útil para a jornada. Além disso, Satou também acabou ganhando o reconhecimento da própria bruxa, sendo considerado um aliado de confiança. Esse momento marca como suas ações começaram a impactar diretamente não só o grupo, mas também as pessoas ao redor. Após deixarem o local, o grupo continuou sua viagem normalmente. Na manhã seguinte, Satou acorda de um jeito inesperado. Nana estava sentada em cima dele. A situação rapidamente chama a atenção de Arisa, que já tenta impedir qualquer coisa suspeita. Porém, não era nada disso. Nana só queria que Satou ajustasse seu sistema. Para isso, ele precisava posicionar a mão próxima ao núcleo dela e canalizar mana. A situação acaba ficando constrangedora, principalmente quando Mia aparece e sugere que ele toque nas costas em vez da frente, evitando problemas. Mesmo assim, Nana reage de forma estranha durante o processo, o que deixa Arisa completamente incomodada e cheia de ciúmes. Enquanto isso, Zena, em outro local, continua demonstrando carinho por Satou. Sempre que recebe cartas dele, ela faz questão de mostrar para as outras pessoas, lendo com um sorriso no rosto. Isso reforça como a conexão entre os dois ainda está presente, mesmo à distância. De volta ao grupo, durante uma refeição, Lisa e Pote trazem uma planta desconhecida. Pote insiste que é comestível por causa do cheiro, e Satou decide testar primeiro. Para a surpresa de todos, o gosto era doce e agradável. Depois disso, ele permite que Pote e Tama experimentem também, mas ao invés de simplesmente comer, as duas acabam lambendo diretamente da mão dele, criando mais uma situação desconfortável. Arisa observa tudo, claramente incomodada, e até tenta se aproximar, mas Satou rapidamente corta a situação antes que fique ainda mais estranha. Mais tarde, já durante a noite, Pote pede para Satou ler uma história. Ele começa, mas não demora muito, para que algumas das meninas acabem dormindo no meio da leitura. Sem continuar, ele encerra ali mesmo e todos vão descansar dentro do veículo. Na manhã seguinte, Satou acorda cercado pelas garotas, com várias delas dormindo próximas a ele. A cena reforça ainda mais a dinâmica do grupo, enquanto Arisa, mais uma vez, demonstra ciúmes por não estar incluída naquele momento. Depois disso, todos acordam, tomam café da manhã juntos e se preparam para seguir viagem. Sem grandes conflitos, o grupo simplesmente retoma a estrada, mostrando que, após todos os acontecimentos, eles continuam avançando juntos. O episódio, e essa parte da história, termina exatamente assim, com o grupo unido, seguindo viagem, deixando claro que a jornada de Satou ainda está longe de acabar. E essa foi a primeira temporada de Death March, Kara Hajimaru, Isekai Kyusou Kyoko. Espero que tenham gostado. Deixem aquele likezinho pro Titio Asa aqui. Deu muito trabalho para fazer o vídeo, então deixa seu apoio. E fui!